Falar agora nesse vídeo aula a respeito das teses levantadas pelos amigos de Jó. Essas teses elas são importantes de serem vistas porque muitas pessoas estão aí com uma dificuldade, ou pessoal, ou mesmo analisando alguma pessoa que esteja passando por uma situação de adversidade. O primeiro ponto, eu quero falar para você o seguinte: óbvio que o ser humano, depois que ele caiu, no caso de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade e por conta de entrar na humanidade, nós aí temos certamente as consequências do pecado. Uma delas que é inevitável é a gente estar envelhecendo, é o corpo estar se deteriorando a cada instante que passa, tá? E outras situações que existem. O homem enfrenta enfermidades, o homem muitas vezes pode tomar e toma muitas decisões erradas e essas decisões certamente elas vão trazer para si uma consequência, tá? Agora, olha só, eu estou lendo aqui com você alguns tópicos a respeito aí das conversas, das falas dos amigos de Jó, tá bom? Então, olha só, a primeira que a gente vai estar falando aí é justamente uma situação que ocorre muito. Qual é a situação que ocorre muito? É aquela de que uma coisa aconteceu e a pessoa está se perguntando a respeito do pecado, o que eu fiz, o que eu estou fazendo. E aí é uma vertente que acaba trazendo alguns riscos. Obviamente que quando a gente olha para a vida de Jó e percebe que ali ocorreu uma tragédia na vida de Jó. E quando se há uma tragédia, é até plausível que o ser humano olhe e fale assim, poxa, será que eu estou numa caminhada errada? Mas vamos refletir. Jó buscava o Senhor, levantava cedo, sacrificava, intercedia pela sua família. Então, aquilo que a Bíblia traz a respeito de Jó já faz com que ele andava de uma forma reta diante dos olhos do Senhor. Tanto que o acusador, quando chega diante de Deus, o Senhor, ele elogia Jó. E ele fala para o inimigo se ele tem visto Jó. Então, olha só, Jó, homem íntegro e justo. E isso aí sai da boca do Senhor. Então, olha só que bênção. Uma bênção, um elogio sair da boca do Senhor a respeito do seu servo Jó. E na provação que Jó estava passando, certamente Deus tinha um propósito, não só na vida de Jó, que passou a ter mais intimidade com Deus, conhecer Ele como o Senhor Deus Ele é, e certamente isso daí é algo maravilhoso na vida do ser humano. Ser humano que ele vive aí 80, 90 anos, 100 anos, ele não consegue ter intimidade com Deus, não é uma vida completa, tá? Então, essa adversidade, ela trouxe Jó para um propósito central. Mas outras coisas pormenores que nós vamos falar aqui no vídeo, elas logo não podem ser montadas como uma regra, como uma tese, tá? Então a gente vai lá, ó. Os ímpios sofrem por causa dos pecados e os justos são recompensados. Então vamos pensar o seguinte: você acha que de uma maneira aí, geral, os ímpios eles não prosperam? Isso aí, inclusive, foi um conflito de Asaf, que escreveu ali um dos salmos. Ele estava em conflito, porque ele estava vendo os ímpios prosperar e ele estava servindo a Deus. Ele achou na sua concepção que ele não estava servindo, até que Deus mostrou o final. Olha só, Deus mostrou o final dos justos e o final dos ímpios. Então é uma tese muito, mas muito arriscada, tá? Uma tese que é montada em cima da performance de justiça e performance de pecado e iniquidade. Agora, observe o seguinte: isso não é a abertura para pecar deliberadamente, porque o pecado ele traz consequências. O salário do pecado é a morte. Agora, não há mérito em eu ser justo, não há meritocracia
O que há hoje é a graça do Senhor. Então eu posso praticar a justiça, devo praticar a justiça por conta da graça. Não é mérito meu, é algo que o Senhor Deus me faz fazer. Então, parte do princípio de Jesus. Se não, irmão, vai ficar aquela situação de que você faz tudo certinho no dia de hoje, aí espera uma colheita no dia de hoje e ela não vem. Aí daqui um pouco você vai estar imaginando que Deus ele não é justo. E Deus ele é justo, tá? Então se você olhar ao seu redor, você vai ver muita injustiça humana. Muitas pessoas boas, inclusive, em sofrimento, e muitas pessoas más que estão numa certa prosperidade, dependendo do ponto de vista de que você olhar o que seja prosperidade, tá? Porque tem muita gente hoje que materialmente tem tudo, mas espiritualmente não tem nada. E o espiritual, ele será eterno. Ah, então para mim ser espiritual, eu não preciso ter nada material? Aí é o outro erro, tá? Tem muita gente que está defendendo aí a teologia da pobreza e outros defendendo a teologia da prosperidade e colocando no meio pessoas que estão aí até tonta. Ah, então eu sou um servo, eu tenho que ser big milionário. E o outro, não, eu sou servo, eu não posso ter nada, porque o outro é a teologia da prosperidade. Então, muito cuidado com isso, porque ao lado de Jesus teve pessoas ali que estavam ricas, bem financeiramente, bem materialmente, como tinha pessoas também desprovidas de riqueza, tá bom? Então Jesus, ele tem os dois públicos, tá? Então olha só, Jó 4:7, acaso pereceu algum inocente? Perece, irmão, perece, o inocente perece. Por quê? Porque isso aqui é passageiro, aqui é transitório, aqui não é eterno. Então aqui o homem enfrenta adversidades. Pode um servo de Deus espirrar com gripe? Pode um servo de Deus espirrar com gripe. Pode um servo de Deus ter dor de cabeça. Pode um servo de Deus enfrentar a enfermidade e fazer exames, consultar com o médico. Pode um servo de Deus enfrentar problemas de depressão, transtorno generalizado de ansiedade. Pode um servo de Deus ser acometido por um infarto, por um câncer. Então, essa tese aqui, ó, o justo perece, era um dos amigos levantando esta tese, tá bom? Aí tem muita gente, ele abriu assim um parênteses o seguinte, olha, ele está com dor de cabeça e está dizendo que o diabo está furioso, está furioso, está furioso. Não, o diabo, ele é adversário. Com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, você serve Jesus, ele é o teu adversário. Se você bateu o pé numa pedra ou andou tranquilamente na rua, ele continua sendo seu adversário, tá bom? O que tem que focar é a pessoa de Jesus. E a nossa justiça, somos justos, justificados por causa dele, de Jesus, tá bom? Segue aí a próxima videoaula.